Boa noite, que alegria estar com você novamente no dia de hoje, esse dia que o Senhor nos deu. Eita glória! Nos deu vida, fôlego de vida, nos deu condições para orarmos por outras pessoas, para abençoar vidas. Aliás, tem um propósito de Deus na sua vida, tem um propósito que Deus colocou para você poder cumprir. Não olhe para o processo, porque o processo nós não entendemos, ele é escuro, mas olhe para o propósito. O propósito que Deus colocou na sua vida está atrelado ao dom que você tem, aquilo que você gosta de fazer. De repente você gosta de cantar, como a Cassiane, por isso nós estamos aqui, eu compartilhando com você o que Deus colocou no meu coração. Então, se você puder, compartilhe aquilo que Deus colocou para abençoar vidas, porque quanto mais vidas você abençoa, mais você está sendo nutrido e mais você está caminhando para o final do teu propósito. Amém? Deus abençoe sua vida no dia de hoje. Hoje é a nossa ceia da comunhão. Gostaria de pedir para você, se você estiver sentado, se coloque de pé. Pastor, eu não posso. Então coloque a mão no seu coração. Você que está em casa, você que reuniu toda a família aí para poder louvar o Senhor, para poder participar desse momento tão especial que é a ceia da comunhão. Por favor, coloque a mão no seu coração. Se você não pode ficar de pé, eu quero abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, trazer para esse momento a presença do Altíssimo através do louvor, da adoração e da palavra. Amém? Pai, muito obrigado pela oportunidade que temos de falar do teu amor, de declarar a cura, a bênção, a graça, pela oportunidade que temos de transmitir uma mensagem de paz, de verdade, de alegria, de fé, de esperança. E eu já declaro, Deus, que nesse culto, nesse momento, nessa atmosfera que nós estamos atraindo com a tua presença, Senhor, milagres vão acontecer. Esteja, Senhor, nesse quarto de hospital, esteja nessa sala, esteja nessa casa, nesse carro, seja qual for o lugar, que esse ambiente seja transformado, saturado pela tua presença. Que venha sobre nós o teu reino e que seja feita a tua vontade. Aleluia! Oh, glória! A paz do Senhor, povo de Deus. Vamos continuar adorando, bendizendo e glorificando a esse Deus que se entregou na cruz do Calvário para que eu e você tivéssemos vida e comunhão com Ele. Vamos adorar o Senhor? Aleluia! Eu te agradeço, Deus. Oh, aleluia! Eu fui liberto pelo sacrifício da cruz. Olho pra cruz e vejo em ti imensidão de amor que me constrange. Morreu por me amar.
deixei na cruz. Minhas vaidades, minhas próprias verdades, eu já deixei na cruz. Todos os meus sonhos, todos os meus planos, eu já deixei na cruz. Minhas vaidades, minhas próprias verdades, eu já deixei na cruz. Todos os meus medos, todos os meus erros, eu deixei na cruz. Eu deixei na cruz tudo que me impede de ser como tu és, Deus. Eu deixei na cruz. Eu deixei na cruz todos os meus medos, todos os meus erros. Eu deixei na cruz. Eu deixei na cruz tudo que me impede de ser como tu és, Deus. Eu deixei na cruz. Eu deixei na cruz. Aleluia! Se tem um lugar que você tem que deixar os seus medos, a sua depressão, angústia, é na cruz. O Senhor Jesus morreu para nos salvar, para nos dar liberdade, libertação. Por isso devemos ser livres. Coloque a mão no seu coração. Pai, muito obrigado pela oportunidade que temos de louvar o teu nome, de declarar vida, pela oportunidade que temos, Senhor, de alcançar tantas vidas. Senhor, vidas que estão agora confinadas pelo medo, pela derrota, pela angústia, vidas, Senhor, que estão vivendo um tempo de escuridão, noites terríveis, céu cinzento. Senhor, nós declaramos o colorir do teu Espírito, a cura, a restauração. Nós declaramos, Senhor, um tempo de paz para o coração, uma direção através da tua palavra, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Que alegria poder contribuir mais uma vez com você, um pouquinho, contribuir com aquilo que Deus tem colocado no meu coração, para trazer para você uma direção, trazer para você um tempo de crescimento, um tempo de conhecimento, porque na verdade a palavra de Deus é a nossa fonte. E eu costumo perguntar: qual fonte que você está bebendo, de qual fonte você está bebendo a água? Você pode estar bebendo de uma água suja e ir morrendo aos poucos, mas a palavra de Deus é a fonte de vida. Então hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse tempo de conhecimento, tempo de libertação, tempo de graça, tempo de cura. Enquanto eu estiver ministrando, saiba disso, a palavra do Senhor vai estar curando a sua vida. Enquanto eu estiver ministrando aqui, você recebendo aí, crendo nessa palavra, o Senhor vai estar curando as pessoas que você está orando, seus entes queridos. Na verdade, enquanto você está com o coração contrito com Deus, nessa atmosfera, nesse ambiente de culto, o Senhor está fazendo a obra dele, porque enquanto você ora, enquanto você adora, enquanto você está diante da presença de um Deus tão poderoso, ele está curando. A Bíblia diz que Deus é Deus de perto de você, mas longe também, para poder curar em lugares que você não pode ir, porque o Espírito Santo dele faz isso. Se tem algo que o inimigo vai tentar lutar, ou melhor, que vai tentar buscar e vai lutar para poder tomar de você, é a sua liberdade. Nós costumamos dizer que nós temos liberdade
de expressão, liberdade de ir e vir, nós temos liberdade para fazer tantas coisas, mas isso tudo está muito dentro de um campo físico. E nós confundimos a palavra liberdade com libertação. São coisas parecidas, mas são distintas no nosso modo de viver. Por quê? Porque você pode estar num shopping, você está livre no corpo, mas você pode estar preso na mente. Você pode estar em um belo carro, desfrutando de uma boa viagem, desfrutando de uma ilha paradisíaca, de repente de um lugar que você sempre sonhou estar, mas a sua mente está confinada, está presa e você não é alguém livre. A sua mente é algo que o inimigo vai lutar por ela. Por quê? Porque através da sua mente, Satanás consegue te manipular. O medo é o maior agente manipulador que tem. Uma vez o inimigo alcançando a sua mente, que é uma fortaleza, você pode estar livre no campo físico, mas estar preso aos mesmos hábitos, aos vícios, à depressão, recorrer àquilo que antes era uma fuga para você, uma válvula de escape, mas na verdade isso é uma escravidão, porque você precisa sair da realidade. Para não enxergar a realidade, a mente volta à escravidão. Com medo do futuro, a mente volta à escravidão. Com medo do novo, a mente volta à escravidão. E é isso que a Bíblia vai falar hoje. É isso que eu quero compartilhar com você hoje, fazer a distinção de libertação com liberdade. Vamos ler um texto que está na Bíblia, Lucas capítulo 4, a partir do verso 16, versos 16, 17, 18 e 19, para você entender o contexto. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado, entrou na sinagoga e, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus lendo: porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Aqui está a distinção entre libertação e liberdade. Você pode ser alguém liberto, mas pode ainda estar preso. Através da morte e da ressurreição de Jesus, nós temos autorização, estamos autorizados a ir além da libertação, através da morte e da ressurreição. Aliás, nós vamos participar hoje da ceia da comunhão. Então nós temos autorização, nós estamos autorizados a sair do nível da libertação, porque tem muita gente na igreja que foi liberta sim, pessoas que foram libertas do vício, pessoas que foram libertas do demônio, da opressão, mas a sua mente ainda está escravizada. Elas foram libertas, mas não têm liberdade. Tiveram a libertação, mas não são livres. Hoje, através da morte, da ressurreição de Jesus, a ceia da comunhão, nós estamos autorizados à liberdade. Não liberdade simplesmente para você pegar um carro e sair para onde você quer, porque eu já fiz isso, na verdade, algumas vezes, quando a minha mente estava cativa a um problema, a uma dificuldade, a uma circunstância. E não foi só uma vez, algumas vezes eu pegava o carro, saía sem rumo. Por quê? Porque eu não tinha, na verdade, a liberdade, não estava livre daquele problema, e aonde eu ia, aquele problema me acompanhava. Recebi a libertação dentro da igreja, como Lázaro recebeu a libertação da morte, mas estava atado, não era livre. É possível você estar na igreja, receber a libertação de Deus,
mas não ser livre na sua mente para poder desfrutar da liberdade. Nós desvalorizamos isso ou não entendemos isso, ficamos presos a uma situação, ficamos presos ao passado, há uma demência naquilo que começa a ser uma redundância na nossa vida. Se aconteceu com o meu avô, aconteceu com o meu pai, vai acontecer comigo, ou seja, dentro da igreja, dentro de um contexto evangélico, mas não entendeu a morte e ressurreição de Cristo, ou para que Cristo morreu e ressuscitou. Hoje nós estamos sendo convidados a subir da libertação para a liberdade. Hoje, por Cristo, somos livres. Aliás, toda a humanidade estava escrava do pecado e das ações do mal. Toda a humanidade. Para que a libertação fosse efetivada, alguém inocente pagaria pelo pecado de todos, e este seria considerado o Cordeiro de Deus, imolado em favor dos escravos pelo pecado, escravizados pelo vício, pela depressão, ou seja, por nós pecadores. Cristo, o Cordeiro de Deus, foi morto em nosso lugar, não só para a nossa libertação, mas para a nossa liberdade. Aliás, a Bíblia diz que, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só que tem pessoas que foram tiradas dentro de um contexto de gaiola. O que é isso? Você já criou o pássaro, ou já viu como que o pássaro é criado confinado dentro de uma gaiola? Ele cresce, passa um tempo ali naquela gaiola, alguém vai e traz para ele a libertação. Abre a portinha da gaiola e fala para esse pássaro assim: agora você é livre. Só que ele não tem noção do que é liberdade. Então sabe o que acontece? Ele fica pulando, porque o voo dele está limitado. O Senhor Jesus hoje está te dizendo: o seu voo não será limitado por aquilo que está sendo falado de você, por aquilo que está sendo liberado de você, que é mentira. Você é águia, você foi concebido para poder voar alto, você foi concebido para poder prosperar, você foi concebido para dar certo. Uma gaiola não vai te moldar. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O problema é que isso traz responsabilidade com aquilo que eu penso. Pessoas conformadas com a situação, por isso elas não oram mais, elas não buscam mais. Já que está acontecendo lá fora, então me conforma, eu estou conformado. Conformação é aquilo que vem de fora para dentro, mas Paulo fala: não vos conformeis com tudo isso que está acontecendo, com essas informações deturpadas, com esse agente do medo paralisante, mas transforme esse mundo pela renovação do vosso entendimento. Isso é entender que Deus te tirou, te libertou dessa gaiola, para que você entendesse o preço da liberdade. Só que a liberdade precisa ter responsabilidade, e a escravidão traz um certo conforto. Você sabia disso? Pois é, eu li recentemente uma matéria sobre alguém que não queria sair da prisão, porque na prisão essa pessoa tinha café da manhã, almoço, café da tarde e um lanchezinho antes de dormir. Nessa prisão tinha outras pessoas, Cassiane, que comandavam a vida delas. Então, se tem alguém que comanda, que faz as coisas por mim, eu só fico ali comendo e bebendo. Na verdade, eu só preciso de ser sustentado por outro e não da autossustentabilidade. Porque para minha autossustentabilidade, eu preciso ter a mente sarada e entender o que é ser livre. Então, se eu tenho alguém para pensar por mim, eu não preciso pensar. Se tem alguém que trabalhe por mim, eu não preciso trabalhar. Se tem alguém que ore por mim, eu não preciso orar. Se tem alguém que faça as coisas por mim, então eu prefiro ficar na minha escravidão. Só que não foi para isso que Jesus morreu. A Bíblia diz que a libertação, ela é feita por alguém, mas a liberdade depende de mim. Libertação, vamos libertar um preso. Alguém vai lá e abre por fora. Libertação, Jesus já fez. Liberdade é eu sair dessa prisão e ter a mente no entendimento de que agora eu estou livre.
em Jesus, para poder desfrutar daquilo que Ele colocou à mesa para eu poder participar. Olha o que a Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, verso 1. Estais, pois, firmes. Olha, Cassiane. Estais, pois, firmes. Não fiquem em dúbio pensamento, como a onda do mar. Um dia está triste, outro dia quer desistir, outro dia está forte, outro dia, não fique como a onda do mar, não fique para lá e para cá, esteja firmes na liberdade com que Cristo vos libertou. E ele dá uma advertência: e não torneis a se colocar debaixo do jugo da servidão, da escravidão. Isso é exatamente a conjectura do pássaro fora da gaiola. Soltamos, abrimos a porta, mas ele não sabe o que fazer, porque ele foi limitado. O Senhor está te dizendo: o seu limite é a palavra, o seu limite é aquilo que Deus concebeu e falou para você. Ouse voar, ouse ir mais alto, ouse nessa pandemia investir, ouse abençoar, ouse compartilhar, ouse liberar. Por quê? Porque quem está te dando essa ordem é aquele que te libertou e te deu a liberdade. Oh, aleluia, eu sinto Deus aqui. Agora desfrute da liberdade, desfrute. Olha o que diz Colossenses 2,6. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Sabe o que é isso? Liberdade de andar, de caminhar, de avançar. Só que pessoas que foram saíram da escravidão, na verdade a gaiola foi aberta, mas ela está parada, não consegue andar. Pessoas atrofiadas. Aqui, pode começar a bater as asas. Águia, pode começar a bater as asas com mais força. Pode acreditar mais no teu Deus, pode acreditar mais naquilo que Ele fez por você na cruz do Calvário. Você não merecia, mas Ele fez por você e por mim. E entenda isso: o preço foi pago por mim e por você. Ouse voar alto nessa pandemia. O Senhor vai te dar asas de águia, mas bata com intrepidez. Entenda que Deus não te deu um espírito paralisante de medo. Isso é um inimigo, é um espírito. Deus falou o seguinte: por causa dele, andai nele. É movimento, porque os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. O Senhor não te concebeu para ficar parado, o Senhor não te concebeu para ficar sentado, o Senhor não te concebeu para você ser improdutivo. Ele fez você para andar em quem? Nele, em liberdade. Aleluia, você é livre. Liberdade para minha decisão, liberdade para caminhar nele. Por quê? Por causa da cruz. Olha o que diz Colossenses 2,14. Isso daqui é um tapa na cara do diabo. Isso aqui é para você poder entender. Deixa eu tentar conjecturar. Tem um pedaço de papel aí, Cassiane, de guardanapo? Me dá esse guardanapo maior ali. Olha que interessante. Deixa eu pegar aqui para você entender. Isso aqui é para você glorificar de pé pelo que Ele já fez. Irmão, já foi liberado, já foi feito. Você precisa entender isso, já foi feito. Olha o que diz Colossenses 2,14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era o contrário, ou seja, a sua ficha. Pecou, errou, aqui, só coisa errada. A ficha estava grande. Sabe o que Jesus fez na cruz? Ele pegou e rasgou, tirou tudo que estava ao contrário, rasgou tudo que era contra você, todo pecado, todo vício, tudo aquilo que te mantinha preso, todo espírito de escravidão, rasgou, tudo aquilo que você fez no passado, Ele rasgou na cruz do Calvário. Aleluia, pregou lá, aleluia, e os tirou no meio deles, cravando na cruz, para a vergonha de Satanás. Você foi liberto e é livre. Você pode glorificar a Deus por isso? Irmãos, tem 3 pessoas aqui, glorifica a Deus. Marcelo, Márcia, glorifica a Deus, Cassiane. Eu estou sentindo Deus aqui. Nós estamos onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, está eu, Cassiane, o cameraman aqui, o rapaz tirando foto, Marcelo e Márcia. Então glorifica. Aleluia. Decida ser livre.
Ser livre é uma decisão que parte de mim. Por quê? Porque Jesus já fez a parte dele de te libertar. Você já foi liberto da escravidão, do pecado. Você já foi liberto do medo, da ansiedade. Não volte a se tornar escravo disso novamente. Você já foi liberto do vício, já foi liberto da morte, da enfermidade. Declare sobre o teu corpo: eu estou liberto dessa enfermidade. Declare sobre essa pessoa, fale para essa pessoa, ela está ignorante em relação a isso. Fale: Jesus 2000 anos atrás, diga para essa pessoa: Jesus morreu na cruz do Calvário para que você tivesse vida. Ele veio para que você tivesse vida e vida em abundância. Irmãos, Ele não seria um Deus bom se me desse vida em abundância, todo arrebentado, todo ruim, todo despedaçado. Ele te deu vida em abundância para você poder pregar o evangelho dele, para o evangelho dele não parar em você, mas para que você fosse um agente dele na terra, dizendo assim: ó, o que ele fez por mim, fará por você. O Deus que me curou vai te curar também. O Deus que me libertou vai te libertar também. Seja livre. Aleluia. É só eu que estou sentindo a presença de Deus aqui? Está sentindo na sua casa também? Oh, aleluia. É só você olhar o que aconteceu com os filhos de Israel. Foram libertos do Egito por Deus, Cassiane. Olha a história, você vai ver. Libertos por Deus de um império, da escravidão, chicote todos os dias para fazer tijolos. Eles não tinham liberdade, estavam na escravidão. Jesus libertou eles de lá, mas a mente ainda estava na escravidão. Deus tirou o povo de Israel do Egito, mas não tirou o Egito da cabeça do povo de Israel, porque isso dependia deles. Por isso, não provaram a liberdade. Eu finalizo dizendo para você o seguinte: eles foram libertos, porém não estavam livres. A proposta de Jesus para você é você entender o peso da liberdade. Você não pode mais ficar preso por essas derrotas. Você precisa não ter liberdade somente com o seu corpo, mas ter liberdade com a sua alma, voltar a ter paz, a dormir. Essa é a proposta dele. Por quê? Grave isso, escreva isso daqui, Dalton, Suane, vocês que estão agora participando dessa ceia da comunhão, escreva isso, Érica, Sérgio, coloque aí nas suas redes sociais, entenda isso, Cassanil. Por que que Satanás, Márcia, pastor Marcelo, missionária Márcia, entenda isso, querido. Por que que o inimigo está permitindo que você fique no nível só da libertação e não da liberdade? Porque Deus não pode cumprir a promessa com aqueles que têm a mentalidade de escravo. Deus quer que a transformação comece na sua mente. Lembra de quando Jesus começou a pregar? Mateus 4,17. Ele começou dizendo, e assim começou Jesus a pregar: arrependei-vos. Não depende de Deus, Ele já te libertou. Agora depende de você ser livre, e a sua liberdade vem através da sua mentalidade. É metanoia, é mudança de pensamento, e mudança de pensamento vem com uma sugestão, vem através daquilo que você lê, das pessoas que você anda, com aquilo que você compartilha, com o ambiente que você está. Entenda isso, Deus te chamou, Deus te libertou. Agora depende de você viver a liberdade com responsabilidade. Ninguém pode provar da promessa de Deus com a mente de escravo. É por isso que Satanás está tentando fazer com que você fique parado. Ninguém pode herdar a bênção de Deus sem ser realmente livre. Agora escreva isso. A liberdade é um fardo que só uma pessoa madura pode suportar. É por isso que é mais fácil eu ficar preso na escravidão do que assumir a responsabilidade da liberdade. Liberdade requer responsabilidade. Em quê? Eu finalizo
Isaías 26, versos 3 e 4, responsabilidade de manter, responsabilidade da disciplina. Isaías 26, versos 3 e 4, responsabilidade de você nutrir a sua mente, assim como você nutre o seu corpo. Você não passa mais tempo comendo, ou pelo menos isso não é normal, você passa mais tempo queimando calorias daquilo que você comeu, daquilo que você consumiu. Então é necessário que você tenha a nutrição da mente com aquilo que é saudável, disciplina com aquilo que você vai comer, manutenção de um alimento saudável, confiança através de quê? Da palavra. É o seu sustento, é o seu alimento, porque se o inimigo alcançar e conseguir minar a sua mente, você será alguém que foi liberto, mas não foi livre. Quer ter paz? Quer ter saúde? Quer ser próspero? Quer liberar bênção sobre os outros? Aqui, ó, pare com isso. Eu vou orar por alguém, porque esse alguém está em depressão. E você? Porque você não pode dar aquilo que você não tem. Aliás, você só dá aquilo que você tem. Se você está amargurado, com medo, triste, como que você pode pregar de paz se você mesmo não tem paz? Como que você pode falar de um Deus que liberta se você está preso nas suas mentalidades, nos seus pensamentos religiosos, no seu egocêntrico, ou melhor, no seu egocentrismo de fazer somente aquilo que é benéfico para você? Aí Isaías então vai dizer: tu conservarás, manterá. Pode ser o que for. Aqui, ó, sabe o que é manutenção? É quando você conservar, é quando você compra algo e aquele algo é conservado por dias. Independente do que está acontecendo fora, está tendo a conservação. Ele diz: tu conservarás em paz aquele cujo corpo não, cujo a vida não, cujo a mente está débil, duvidosa, firme em ti, porque ele confia em ti. Aleluia. E ele diz assim, ó: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Aleluia. Você pode glorificar a Deus por isso? Ele é a tua rocha, é Ele que te mantém. Conserve aqui, ó, tu conservarás. Não depende de Deus, depende de você. Através de quê? Da palavra, dessa rocha que é Cristo. Amém? Isso vai te trazer sustentabilidade. Libertação já foi feito. A liberdade agora depende de onde está a sua mente. A sua mente precisa estar em Deus. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou. Não torneis a entrar debaixo do jugo da servidão. Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por esse momento de comunhão. Muito obrigado pelo privilégio que temos de sentar à mesa e partilhar o pão. Muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra nos liberta. Muito obrigado porque, além de sermos libertos por Ti, temos, Senhor, a certeza, estamos subindo o nível quando entendemos que somos livres em Ti. Livres para falar, livres para liberar, livres para poder compartilhar, livres para doar, livres para glorificar, livres. Não temos algemas em nossos pulsos. Senhor, na verdade o que nós temos, Senhor, é a liberdade do Teu Espírito, que invade todo o nosso entendimento, trazendo paz e alegria em tempos de tribulação. Obrigado, Espírito Santo, por essa casa. Obrigado por essa vida que nesse momento está orando. Eu libero a cura, a bênção do Senhor, tudo que escravizava, Senhor, todo vício, toda amargura, toda falta de perdão, toda enfermidade, todo espírito de morte, de depressão, de confinamento, sensação de morte, eu te repreendo em nome de Jesus. Você já foi liberto, seja livre para exaltar aquele que morreu na cruz do Calvário, para te dar libertação e liberdade, o Senhor Jesus. Amém? Eu quero nesse momento orar com você pela sua oferta, pelo seu dízimo, pela tua fidelidade a Deus. Abra sua Bíblia em Timóteo, e eu quero falar com você
rapidamente sobre um princípio bíblico que você precisa entender sobre fidelidade. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, quero ler o verso 13, para que você entenda o princípio da reverberação, o princípio da reciprocidade, o princípio da sobrevivência. Aqui, ó, deixa eu compartilhar um segredo com você. Você não tem certeza do futuro, mas você pode semear no presente para garantir o seu futuro. E isso Deus deixou uma oportunidade para todos. Você pode semear tanto o que você chama de dinheiro, que é o seu salário, você pode semear seu tempo, você pode semear, compartilhar conhecimento. O que você semeia hoje no presente, com certeza você vai colher no futuro. Por quê? Porque a Bíblia fala que você colhe da mesma espécie que você semeia. Só tem um pequeno detalhe: nunca na mesma quantidade. Eu posso saber, Cassiane, quantos grãos, ou melhor, grãos não, quantas sementes tem dentro de uma maçã? Quantos tem, pastor Marcelo? Umas 6, dependendo, quantos tem, Dalton? Umas 8 sementes dentro de uma maçã. Eu posso contar, mas jamais eu vou contar quantas maçãs tem dentro de uma semente. Isso é o princípio do futuro. É o princípio que nós não abrimos o entendimento. Está ruim hoje na crise, você não sabe o dia de amanhã. Deus deixou a oportunidade. O dia de amanhã não pertence a você, mas você pode semear hoje. Quantas sementinhas aí? Abra a sua maçã, vê se tem 6, 8, 10. Você contou, ok? Mas quando você semeia essa semente, você não tem o valor de quantas maçãs vão nascer dessa semente. Esse é o princípio. Por quê? Porque isso está corroborado, confirmado com a palavra dele. Segunda carta de Paulo a Timóteo diz o seguinte, ó: se formos infiéis com aquilo que nós fazemos, que somos homens, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Quem é ele? Ele é a palavra, ele é o princípio. O pequeno detalhe é que nós colocamos isso para a gente. Olha, eu posso ser infiel, eu posso não dizimar, não tem ninguém vendo, afinal de contas, estou sem a minha aliança, ninguém sabe que eu sou casado. Infidelidade. Não tem ninguém, estou entre 4 paredes, aí é demonstrado o nível do seu caráter, não a sua reputação. Reputação é algo que eu faço, Cassiane, que todo mundo vê. Caráter é aquilo que eu sou dentro de 4 paredes. Circunstâncias moldam o meu caráter, para meu caráter ser demonstrado para as pessoas. Aí o nome disso se chama reputação. Então Deus permite então que você seja moldado quando ninguém está vendo quem é você. Aí ele está dizendo, ó, se formos infiéis porque somos homens, ele permanece fiel ao Jairo, a você. Ah, você não semeou, você não plantou. Irmão, não tem lógica isso, não tem congruência. Terra, cadê minha maçã que eu plantei? A terra vai falar, você está louco? Você plantou o que aqui? Mas se eu planto, a terra lá em Gênesis já recebeu uma ordem: terra, todas as vezes que o Jairo frutificar, ou melhor, todas as vezes que o Jairo semear, pode frutificar. Deus já deu a ordem para a terra, está lá em Gênesis, capítulo 1, verso 9, se eu não me engano. Também não sou obrigado a lembrar de tudo. Está lá. Aí fala assim, ó, Deus vai ser fiel a mim. Não, Deus não é fiel a você, Deus é fiel à sua palavra. Porque se Deus fosse fiel a você, quantas orações que você fez no seu estado de sequestro emocional? Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo, não sabe nem pedir, nem orar. Deus é fiel à sua palavra. Agora, o que me espanta, o que você tem plantado, semeado, te assusta ou te conforta? Por quê? Porque Gálatas capítulo 6, olha isso daqui. Olha a seriedade, você que fica brincando de ser crente, não tem ninguém vendo, eu vou semear, eu não vou dizimar, não tem nada a ver, diz não tem o quê, o devorador. Olha, então eu lamento te dizer que você está redondamente enganado. Por quê? Porque a Bíblia diz, capítulo 6 de Gálatas, verso 7, não erreis. Por quê? Porque tem muita gente errando. Mas ele fala que a partir de hoje você vai errar sabendo que errou. Aí ele fala, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque algumas coisas que o homem... Opa, o que, Cassiane? Não é algumas coisas? Tudo o que o homem semear, isto também ceifará.
Isso te assusta ou te conforta? Porque se você semeia maçã, vai colher maçã, mesma espécie, nunca na mesma quantidade. Mas se você também não semeia nada, e não semear também é semear alguma coisa, você vai colher exatamente isso. Eu quero orar pela sua semente, eu quero orar pelo seu dízimo, que é a sua fidelidade. Entenda que você hoje está tendo mais uma oportunidade, semear numa terra que é fértil, para que você desfrute amanhã, no seu futuro. Pegue agora o seu cartão, vamos orar. Senhor, eu quero abençoar essa vida, esse empresário, que ele possa prosperar em tempo de pandemia, para abrir mais e mais empregos para aqueles que estão desempregados. Senhor, eu abençoo essa mulher que está em desespero, o Senhor não vai deixar faltar, porque para os fiéis, o Senhor deixa faltar as vontades, mas nunca a necessidade. Eu abençoo os teus filhos na fidelidade que eles têm tido, Senhor, em dizimar, em ofertar em uma terra fértil. Eu libero sobre a vida deles, não simplesmente a minha palavra, mas a tua palavra de frutificação, em nome de Jesus. Ok? Você vai ter o Pix para você poder dizimar ou ofertar. O Pix é o CNPJ da igreja, o QR Code para que você possa fazer transferência no PicPay, e para que você possa fazer o seu dízimo e a sua oferta. Amém? Você vai cantar agora ou depois, filha? Não, agora eu vou deixar o povo ofertar, dizimar. Então vem louvar a Deus. Isso. Aleluia. Porque me deu amor de tal maneira, porque se entregou em meu lugar, eu não merecia, eu não merecia. Escravos transpassando suas mãos, os cravos transpassando os seus pés. Jesus ensanguentado morreu por meus pecados, viveu por me amar. Obrigada, meu Deus. Oh, 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 a cruz está vazia. Oh, oh, Jesus não está lá. Oh, oh, seu corpo ensanguentado morreu por meus pecados, viveu por me amar. Eu sou grata, meu Deus. Eu tenho comunhão contigo, Senhor. Aleluia. Aleluia. Porque me deu amor de tal maneira, porque se entregou em meu lugar, eu não merecia. Eu não merecia, não, mas Ele me amou. Os cravos transpassando suas mãos lá na cruz, os cravos transpassando os seus pés. Jesus ensanguentado morreu por meus pecados, viveu por me amar. Oh, 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 a cruz está vazia. Oh, 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 Jesus não está lá. Oh, 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 seu corpo ensanguentado morreu
viveu por me amar. Você pode dizer: oh, 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 a cruz está vazia. Aleluia, Jesus, Ele vivo está, Ele vivo está. Seu corpo ensanguentado morreu por meus pecados, viveu por me amar. Eu sou livre pra viver a eternidade com meu Deus. Sou livre pra viver tudo que Ele prometeu. Jesus ensanguentado lá na cruz me libertou. Isso, tenta cantar comigo, vai. Você vai, canta comigo. Eu sou livre pra viver a eternidade com meu Deus. Sou livre pra viver tudo o que Ele prometeu. Jesus ensanguentado lá na cruz me libertou. Você crê nisso? Ele te libertou na cruz do Calvário. Eu sou livre pra viver com meu Deus. Jesus ensanguentado lá na cruz me libertou. Oh, 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 a cruz está vazia. Oh, eu creio, Deus, porque Ele vivo está. Seu corpo ensanguentado morreu por meus pecados, viveu por me amar. Olha, morreu por seus pecados, viveu por te amar. Meu Deus, que presença forte de Deus nesse lugar. E eu creio que na sua casa também está sendo. Quero agora te convidar a pegar o seu pão, o seu suco de uva, na verdade o produto da vide, não é? O pão que foi esmagado, o trigo que foi triturado, representando o corpo de Cristo, o suco de uva representando aquilo que Ele derramou na cruz do Calvário por mim e por você. É um momento de comunhão, de você estar com os seus. Nós não conseguiremos avançar separados. Pastor Marcelo, olha que coisa interessante, Cassiane, quando acontece o que está acontecendo em tempo de pandemia, nós vemos que todos nós somos suscetíveis a isso, vulneráveis, todos nós somos dependentes totalmente de Deus. Nós fomos atacados por algo invisível ao olho nu, que está dizimando milhares e milhares de pessoas. E se você olhar bem, a única coisa que nos livra da peste perniciosa, que nos livra da maldade, que nos livra da morte, Salmo 91 fala, é o Senhor Jesus. Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, da mortandade que assola meu dia. Aí ele fala sobre um cenário, 11 mil soldados ou demônios cairão ao seu lado, inimigos, por causa de uma peste, por causa de uma mortandade. O cenário é terrível. Pastor Marcelo, olha, quando Moisés escreve isso, ele parece que estava vendo o dia de hoje. Pessoas só recebendo notícias ruins, pessoas que estão mortas no espírito, a alma já está arrebentada, elas estão prostradas pelo vírus do medo, não pelo outro vírus, mas o vírus do medo. Mas o Senhor fala, mas tu, aqui ó, tu permanecerás de pé. Glória! Amém? Nós temos vida nele, vamos participar da ceia, da comunhão.
a comunhão com Ele. Sua comunhão com Deus está ligada à comunhão com pessoas, tá? Não vem com essa de, eu estou separado aqui, só eu e Deus. Não, não, não. Jesus orava de noite, de dia estava com o povo. Então você precisa entender, você se enche de Deus para distribuir em pessoas. Você não se enche de Deus para ficar cheinho de Deus. Se for assim, se enche e já pode morrer. Você se enche de Deus para distribuir. A Bíblia fala que dentro de você tem rios de água viva. Aleluia. Não é para você não, deixa de ser cisterna. Você é rio, aleluia. Estou sentindo a presença de Deus aqui, você também está, mas não é? Oh, aleluia, né? Está forte, eu sei que na sua casa também. Irmão, está uma atmosfera de glória aqui. Se esse cameraman fosse pentecostal, já estava aí no manto aí, ó, porque o negócio está forte. Segura aí, vaso. Eu quero ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 23, a partir do verso 23. Antes disso, gostaria que o pastor Marcelo apresentasse ao Senhor os elementos da ceia, que é o pão. Pega agora o seu pão, pega o seu suco de uva. Vamos apresentar a Deus, pastor Marcelo apresentando o pão e o suco de uva. Te damos graças, Deus, por esta mesa, por este pão, pelo partir do pão, pela comunhão que temos uns com os outros, pela comunhão que temos contigo. Por isso, te apresentamos este pão, que representa o teu corpo, que morreu lá na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Te apresentamos este suco de uva, que representa o teu sangue derramado pelos nossos pecados, para que nós tivéssemos vida em abundância, para que fôssemos livres. Por isso, ó Pai, eu creio que ao participarmos dessa ceia, vidas são curadas e libertas, não apenas por participar do pão, mas porque temos comunhão uns com os outros, porque temos comunhão contigo, porque temos intimidade contigo. Nós cremos na tua palavra e que hoje somos livres, fruto da morte e ressurreição ao terceiro dia. Te damos graças por isto, em nome de Jesus. Amém. Paulo diz em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versos 23, 24 e 25. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Eu sempre falo isso, você precisa guardar isso. Aqui, na comunhão tem a manutenção. Na comunhão, a comunhão é mais forte do que a traição. E você só vai conseguir vencer qualquer dificuldade na sua vida, se você entender que a comunhão é a manutenção do corpo. Por isso que nós fazemos isso sempre. Você precisa comer sempre. A comunhão é a manutenção, e através da manutenção do seu alimento é que você vai ter a sustentação para se manter de pé. Jesus então pega o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Isso daqui é o novo, pastor Marcelo. Tomai e comei. Tomai e comei, Márcia. Isso daqui, filho, tomai e comei. Pegou o seu pão. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, por causa da morte e da ressurreição, a ascensão de Jesus aos céus, nós temos hoje a vida nele. Isto aqui representa o corpo de Cristo. Fazer isto em memória de mim. Por que se lembrar da morte? Porque a lembrança da morte é a lembrança do amor de Deus. Obrigada, Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. A cruz do Calvário é a demonstração de amor por mim e por você. Comei dele todos. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice
É o Novo Testamento no meu sangue, fazer isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Deus, obrigada. Libertos pelo sangue, livres, fomos autorizados à liberdade com que Cristo nos libertou. Obrigada, Jesus. Somos livres nele pelo sangue do Senhor Jesus. Se você estiver com alguém do seu convívio, claro, você está na sua casa, mas só por uma questão de prudência, pega o seu cálice, troque com esse alguém e diga: eu tenho comunhão contigo. Eu tenho comunhão contigo. Pegou o seu cálice? Cálice da cura, da restauração, da libertação e da liberdade. Glória a Deus. Cálice da comunhão. Tomai dele todos. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Dedica agora um tempo para poder agradecer a Deus pelo sangue vertido na cruz do Calvário, porque ao ingerir esse suco de uva e esse pão, você está recebendo de Deus a confirmação da sua cura, sua restauração, da sua paz, não só da libertação, mas porque você é livre no Senhor Jesus. Receba a bênção de Deus, seja grato a Deus. O teu dia vai vir de maneira extraordinária, porque a sua mente está em Deus. Mantenha a sua mente firme em Deus. Essa é a palavra de Deus para você. Glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quero agradecer a Deus pela tua vida, dizer para você que essa semana será a semana de boas notícias. Amém, Senhor, eu creio. Não fique Creio. cativo por pensamentos de terror, de morte, Aleluia. de medo. Obrigada, Jesus. Você foi liberto por Deus. Seja livre para poder declarar a bênção de Deus sobre a vida de outras pessoas. Oh, aleluia. Semana extraordinária para você. Te lembrando que nós estamos, a AD Alfa está numa campanha de oração, toda a AD Alfa, todos os ministérios, todos os pastores, todos os líderes. Nós temos pessoas, membros aqui em São Paulo, no Brasil, mas também em vários países, pessoas que são membros online. Nós estamos nessa campanha de oração, orando, nós estamos nos movimentando através da palavra. A escuridão para o mundo, para a gente nós temos uma direção que é a palavra. Nós estamos orando e clamando de 3 em 3 horas, alimento para a alma, recebendo as instruções dos céus, de segunda a sábado. Aonde, pastor? No Instagram da igreja, AD Alpha Church. Você vai pegar lá e colocar, quando você colocar AD Alpha, que é AD de Assembleia de Deus, você vai encontrar AD Alpha, você vai encontrar logo o seu aplicativo, o seu corretor vai colocar AD Alpha Church. Então você vai lá, compartilhe com a gente, ore com a gente, porque Deus, você não tem noção de quantos testemunhos nós estamos recebendo. Várias pessoas curadas, pessoas que saíram, foram extubadas, pessoas que saíram da UTI, pessoas que estavam com a mente presas, cativas, Deus libertando, pessoas em depressão, pessoas pensando no suicídio. Deus está fazendo a obra, a igreja está se movimentando no meio da escuridão. Participe com a gente de 3 em 3 horas, meia-noite, 3 da manhã, 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 18 horas, o tempo todo de 3 em 3 horas, fortalecimento para a sua alma. Nós só vamos vencer através de oração e de palavra. Amém? Deus abençoe a sua semana. Quero orar por você que sentiu o desejo de voltar a sentar à mesa da comunhão, que se afastou por causa de traição, por causa de problemas, dificuldades, seja qual for o problema, o Senhor te chama hoje para ter um tempo novo com Ele. Se você deseja voltar a sentar à mesa, a voltar para a casa do Pai, coloque a mão no seu coração. Você quer aceitar Jesus? Pastor, o que é aceitar Jesus? É concordar com aquilo que Ele tem para você. Ele tem os melhores pensamentos ao seu respeito. Você concorda com isso? Então diga: eu aceito Jesus. Diga comigo: eu aceito o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Diga: Espírito Santo, entra na minha vida, entra na minha casa e não saia mais de lá. Eu quero orar agora por você. Pai, eu quero abençoar esse homem, essa mulher, essa casa, essa família, para esse tempo novo, por essa decisão de responsabilidade. Declaro que todo espírito de morte, de depressão, de falência,
tem um prazo de validade, e hoje termina, Senhor, essa sentença e declara um tempo novo em nome de Jesus. Sejam bem-vindos ao novo tempo com Deus. Escreva aí, #EuAceito, o nosso grupo de intercessão de consolidados vai entrar em contato com você para que você seja assistido, para que você tenha a direção, tome a direção certa dia após dia, para que você possa estar conectado com Deus, sentando à mesa da comunhão. Deus te abençoe, boa semana, uma semana frutífera, abençoada, uma semana de paz, de alegria, lembrando que amanhã, às 20 horas, segunda na pressão, luz, câmera e unção, com uma palavra de fortalecimento para você, porque é isso que nós precisamos, vinda dos céus. Deus te abençoe. Pai, muito obrigado por esse domingo, muito obrigado pelo dia de hoje, muito obrigado pela paz, pela tua presença dentro dessa casa. Senhor, daqui nós sentimos que a tua presença saturou esse ambiente, esse hospital, esse quarto. Nós vamos testemunhar desse culto, porque só o Senhor é Deus. Aonde o Senhor está, toda enfermidade vai embora, todo espírito de morte vai embora, toda depressão vai embora. E hoje foi assim, Espírito Santo. Nós declaramos a bênção para essa semana, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a amizade profunda do meu amigo, do nosso amigo Espírito Santo, seja sobre a sua casa, os seus sonhos, os seus projetos e a sua vida. Deus te abençoe, uma semana de bênção.